A partir desse momento, nós iremos adentrar agora. Seja muito bem-vinda, Bruna. Bom dia para você, tá bom? Nós vamos adentrar, pessoal, ao quê? Aos principais aspectos da reforma trabalhista em direito individual. O que seria o direito individual, gente? É aquele direito entre o empregado e a empresa. É o seu contrato de trabalho. É isso que nós abordamos quando trabalhamos com direito individual do trabalho. E eu separei aqui os principais pontos e são realmente imprescindíveis que todos vocês, né, gente, todos, sem exceção, deverão saber. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, gente, é exatamente o artigo 4º da CLT, que o quarto ele fala no quê? Ele fala o tempo à disposição do empregador. Então, se você está disponível para o trabalho, você necessariamente já tem que prestar os serviços como tal e receber como tal. Só que a reforma trabalhista, ela trouxe o que para nós? Algumas situações pelas quais o empregado vai estar na empresa, mas não vai receber. E como essa questão pode cair na prova, gente? Das hipóteses abaixo, escolha aquela situação em que o empregado está na localidade, no setor, na empresa, alguma coisa assim, mas não irá receber salário por esse período. Gente, a primeira hipótese é a chamada prática religiosa. Algumas empresas podem exercer alguma prática religiosa, gente? Pode. E aí muitas vezes a pessoa participa até mesmo para fazer uma média para não ser excluído, né? Enfim, da empresa. Mas a empresa pode obrigar você a estar naquela prática religiosa? Aí a resposta é não. Você não é obrigado a participar de nenhuma prática religiosa ou ser mandado embora por justa causa por isso. Lembrando que a justa causa, ela não pode ser criada pelo empregador. A justa causa, ela só existe se estiver em lei. Haja vista, gente, que o artigo 22 da Constituição determina o quê? Que somente a União, dica boa, tá? Somente a União poderá legislar sobre direito e processo do trabalho. Somente a União, repito, poderá legislar sobre direito e processo do trabalho. Nem empresa, nem o Estado, nem o município, nem o Distrito Federal poderá legislar sobre direito do trabalho. Tudo bem? Vamos dar sequência. Então, prática religiosa da empresa. Eu estou lá, terminou meu expediente e eu estou em determinada prática religiosa. Isso será considerado como jornada de trabalho? Não será, tá bom? Segunda hipótese que não será jornada de trabalho, gente. Chamado descanso. Hora do almoço, por exemplo. Hora do almoço, gente, veja, você trabalha 8 horas por dia, exemplo, das 8 às 17 horas, com uma hora de almoço. Se você somar todo o período, dá 9 horas, e não 8. E não recebe hora extra, porque essa hora de almoço nunca foi contada, diga-se de passagem. Terceira hipótese, que não será considerada como tempo à disposição. Gente, é o lazer. Vamos imaginar que a empresa, né, ela faça atos de lazer. Uma festa depois do expediente. Isso será considerado como jornada de trabalho? Não, não será. Que mais? Estudo. Estudo é considerado como tempo de trabalho, gente? Não, muitas vezes você trabalha na empresa, olha que interessante, e a empresa, ela concede alguns cursos aos empregados nas próprias dependências da empresa. Essa jornada extrapolada do empregado gera algum tipo de hora extra? Não, senhor, não, senhora. Beleza? E o Rogério está chegando aí. Bom dia, Rogério. Outra hipótese, gente. Alimentação. Qualquer espaço que a pessoa tenha, gente, para alimentação, como nós sabemos, não será contado como hora de almoço. Outro ponto, atividade de relacionamento social. Certo, gente? Bom dia, meu querido. Gente, atividade de relacionamento social, como é que funciona isso? Simples. Vamos imaginar que é feita uma confraternização entre as partes, entre o empregado e a empresa. Uma confraternização, uma festa ou algo nesse sentido. É considerado como jornada de trabalho? Resposta, também não. Penúltima hipótese, que não será jornada de trabalho, gente, seria qual? A higiene pessoal.
Imagina um médico que fez uma cirurgia. Concorda que ele vai ter que se higienizar após essa cirurgia? Evidente. Da mesma maneira, o mecânico. Ele vai ter que se higienizar depois de trabalhar naqueles carros. Graxa, esse tipo de coisa. Tá, gente? E a última hipótese, né, gente, que não entra como jornada de trabalho, não pode ser cobrada como hora extra, é a troca de uniforme, gente. Quando não houver a obrigatoriedade de trocar na empresa. Então vamos imaginar que você vá trabalhar e lá na empresa precisa trocar de uniforme. Nessa hipótese, na empresa, eu tenho que trocar de uniforme? Então nessa hipótese gera hora extra. Agora, se eu já saio da minha casa de uniforme e volto de uniforme, não há nenhum. E você resolve se trocar lá na empresa para ir para a faculdade com outra roupa e não uniforme, gente, isso aí não é nenhum tipo de caracterização de hora extra, tá bom? Então, gente, o artigo 4º, só para fechar, como essa questão cai na prova da ordem? Simples. Das hipóteses abaixo, quais são aquelas que não caracteriza como tempo à disposição do empregador? Aí, todas essas hipóteses que nós falamos até agora, tá bom? Falamos sobre isso. Segundo ponto que eu separei para vocês aqui, gente, é a chamada hora in itinere, que é o artigo 58, parágrafo 2º. 58, parágrafo 2º. Gente, a hora in itinere, está aqui na minha frente aqui. Como é que funciona? Qual o conceito? É o tempo gasto do empregado até sua casa e da sua casa, tá certo? Até a empresa. Né? Da casa até a empresa e empresa até a sua casa. Desde que a empresa esteja em local de difícil acesso, não tenha transporte público e a empresa fornece o transporte. Ok? E a empresa fornece o transporte. Nessas três hipóteses, juntas, esse tempo de trajeto deveria ser pago pela empresa como hora extra se passar das 8 horas. Muito bem. Com a reforma trabalhista de 11 de novembro de 17, a jornada em itinere, ela não poderá mais ser requerida a partir de 2017. Então, mesmo que o empregado esteja trabalhando numa empresa que seja local de difícil acesso, não tenha transporte público e a empresa fornece o transporte, não caracteriza mais como jornada em itinere. Fui claro? Mas duas observações sobre isso, importantes. Primeira observação. As pessoas confundem a jornada em itinere com acidente de trajeto. O que seria o acidente de trajeto? A pessoa está indo trabalhar a pé, de bicicleta, de carro, de ônibus, de carona, não importa. E ela sofre algum acidente nesse trajeto, indo ou voltando da empresa. Esse ato será caracterizado como acidente de trabalho. Fui claro? Será caracterizado como acidente de trabalho. Mas, professor, me diz uma dica aqui que é interessante para nós. Tá? Se a pessoa ficar afastada mais de 15 dias, nesta hipótese, ela irá adquirir, gente, a chamada estabilidade acidentária. Lei 8.213 de 91, artigo 118. A estabilidade acidentária, gente, nessa situação, tem que ter um nexo de causalidade com o trabalho. Observação. Se a pessoa no final de semana está indo viajar passeio, ok? Indo para a praia, no interior, não importa, e sofre um acidente de trabalho, e sofre um acidente de trânsito, isso será acidente de trabalho, gente? É claro que não, porque a empresa não tem absolutamente nada a ver com a vida particular de todos nós. Agora, se na segunda-feira a pessoa está indo trabalhar e lá bate o carro, isso sim é considerado como um acidente de trabalho. E recapitulando, se esta pessoa ficar afastada por mais de 15 dias e tiver, obviamente, a perícia favorável do INSS, esse empregado terá uma estabilidade de até, quanto tempo, gente? 12 meses de sua alta médica. Perfeito? Então, o auxílio acidente, afastado mais de 15 dias, dá direito à estabilidade
de até 12 meses a esse empregado. Então não importa se ele está na empresa ou no trajeto para a empresa. Sofreu acidente, é acidente de trabalho. Perfeito? Outra observação sobre hora in itinere, gente. Hora in itinere, olha só. Nós temos uma instrução normativa do TST, a instrução normativa número 41, para quem quiser pesquisar, que é importante para vocês. A 39 e a 41 são as importantes. A 39 fala o que pode ser aplicado do CPC para trabalhista, e a 41 fala o que, gente? A lei no tempo e no espaço. Alguém quer falar alguma coisa? Professor. Oi? Oi, Bom dia. Bom dia, Patrícia. Você pode repetir para mim o número da lei? A lei é 8.213 de 91. 8.213 de 91, artigo 118. Obrigado. Imagina. É que hoje, como é mais uma aula de bate-papo mesmo assim, gente, essa aula de hoje é como se fosse uma aula de véspera para a OAB. Sabe aquelas aulas que a gente dá normalmente no cursinho? Bem pá. Hoje a aula é assim, tá? Mas qualquer pergunta, realmente abre o mic aí e pergunta, não tem crise não. Estamos juntos, tá bom? Gente, instrução normativa número 41 fala do quê? Da eficácia da lei trabalhista no tempo e no espaço. Você sabe que a eficácia da lei no tempo é o tempo de vigência dela, que ela está vigindo, ok? E a eficácia da lei no espaço é o território que ela abrange. Bom, via de regra, as leis trabalhistas têm eficácia espacial em todo o território nacional. Então não importa se você está em São Paulo, no Rio Grande do Sul ou em Rondônia. A lei é a mesma para todos. Interpretação diferente, mas a lei aplicada a todos. Muito bem, CLT, né, gente, nacional. E aí vem a instrução normativa 41, que determina o que para nós? Quando deverá ser aplicada a lei da reforma trabalhista? Gente, ela só pode ser aplicada a partir do dia 11 de novembro de 2017, que foi a promulgação da nossa lei. Porque até então tinham juízes que estavam retroagindo a lei. Lembra da eficácia da lei no tempo, gente? Ex tunc e ex nunc? Esses conceitos eu parto do princípio que todos vocês já sabem. Ex tunc, ou seja, pega-se todo o contrato. E ex nunc é daquele momento da lei para frente. Não é isso? Então a lei da reforma trabalhista, ela é ex nunc, é do dia da promulgação da lei para frente. Não pega contratos anteriores. Por que eu estou dizendo isso para todos vocês? Vamos lá. Nós estamos no ano de 2021, perfeito? Empregado ingressa com uma ação trabalhista. Quanto tempo irá retroagir esta ação, gente? Quanto tempo ela volta ao tempo? Nossa, ficou horrível essa frase, hein? Quanto tempo volta ao tempo? Ficou horrível. Deixa eu reformular aqui. Quanto tempo esta ação irá retroagir? Pronto, ficou melhor. Apenas 5 anos, concorda? Todo mundo sabe disso. A prescrição quinquenal, não é isso? Isso vocês aprenderam também. A prescrição quinquenal, ou seja, retroage 5 anos. Então, se nós retroagirmos de 2021, 5 anos para trás, nós vamos de 2016 até agora, confere? Então presta atenção no que eu vou te falar. Entre 2016 até 2017, que é a lei da reforma trabalhista, se aplica a CLT antiga. Então, de 2016, nesse caso, até 2017, é a lei antiga. Então, nesta hipótese, neste pequenino período, tem a hora in itinere. De 2017 para frente, aí não tem mais. Então, olha que loucura. Quando muda a lei, gente, olha que loucura que é. Quando nós ingressamos com uma ação, ela retroage 5 anos. Prescrição quinquenal, artigo 11 da CLT. E nesses 5 anos, nós temos 4 anos de vigência da nova lei e 1 ano da lei antiga. Então, nesse 1 ano, pega a CLT antiga. E nesses 4 anos posteriores, pega a lei nova, que é a partir de 2017.
Então, como essa questão pode cair para vocês no exame de ordem? A hora in itinere, em nenhuma hipótese, poderá ser mais pedida, requerida na justiça. É falsa, porque até 2022 você poderá pedir a hora in itinere, já que retroage 5 anos o processo e conseguimos ainda pegar um pouquinho da CLT antiga. Perfeito, gente? Então, não vá... Professor. Oi? Oi? Então, como que ficou agora? Se o advogado não vai poder mais requerer esse direito, quer dizer que não tem mais o que fazer em relação a esse tipo. Não. A partir do ano que vem acabou. Não tem mais o que falar. Vamos lá. 2022 vai retroagir para 2017. Ou seja, já pega a lei nova. E pegando a lei nova, não tem direito à hora in itinere. Acabou. E quem tem, por exemplo, mesmo que a pessoa tenha já, né, já esteja nesse trabalho, por exemplo, há 10 anos, ela responde à lei atual, óbvio, né? Não, vamos lá. A pessoa que está na empresa há 10 anos, ela entra com a ação hoje, ela só vai ter direito aos últimos 5. É claro que na ação, nós vamos pedir os 10 anos. Mas o que a empresa vai fazer? Ela vai apresentar contestação nesse processo. E vai alegar em prejudicial de mérito a prescrição quinquenal, que caso a empresa seja condenada, ela paga apenas os últimos 5 anos. Então não me importa se você está lá 10 anos. Você somente receberá os últimos 5 anos. Aí nós vamos para o segundo ponto. Nesses últimos 5 anos, qual que é a lei que está em vigência? Tal lei, é essa lei que deve ser aplicada. Então assim, não tá agora nos processos trabalhistas, não tem nenhum caso assim que o juiz, porque o juiz decide, né? Então não tem nenhum caso que o juiz assim possa ser a favor do trabalhador, no caso. Não esquece. Patrícia, isso é lei. Ponto final. Se o juiz seguir qualquer outra linha que seja diferente nisso, a gente recorre para o tribunal. Apresentamos recurso ordinário para o tribunal e falando, o juiz é o seguinte, ele é muito bonzinho, mas lei é lei. Acabou. Nós somos operadores do direito. Eu vou dar 10 anos de hora extra para você. Seria muito bom, né? Se algum juiz fizesse isso para o empregado. Só que a lei deixa a regra bem clara. Só será devido os últimos 5 anos. Ponto final. Então, se o juiz fizer isso, recurso para o tribunal, recurso ordinário, em até 8 dias, artigo 895 da CLT. Tá? Não. Tem que cortar esse juiz aí, tá bom? Não pode não. Outra novidade, pessoal, que eu separei para vocês aqui. Artigo 484A da CLT. Vamos lá. 484A, que é a dispensa em comum acordo. O que é a dispensa em comum acordo? Gente, eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar sobre isso. Empregado pede para ser mandado embora, recebe as verbas trabalhistas e devolve a multa dos 40%, não é isso? Zildomar, bom dia, meu amigo. Opa, que legal que você está aí na Penha, show de bola. Sejam bem-vindos aqui. Tatuapé, Penha, Arena, bora. Tudo bem que eu não sou corintiano, mas bem-vindo de Arena também, tá bom? Gente, e também não sou palmeirense. Meu time era para ser campeão e comeu bola, feio, São Paulo, tá? Vamos voltar, gente. A dispensa em comum acordo. Então, você já ouviu falar sobre isso, gente? Certeza. O fulano é mandado embora, recebe as verbas rescisórias e, consequentemente, devolve a multa dos 40%. Bom, isso era uma prática muito comum. Então foi criada, gente, a dispensa em comum acordo, artigo 484A da CLT. E o que determina agora essa dispensa em comum acordo? Ambas as partes, empregado e empregador, se juntam e necessariamente rescindem, não é? Terminam aquele contrato. A pergunta é, quanto que esse empregado receberá de valor? Quanto que ele vai receber de valor? Aí vem a dica. Gente, presta atenção no que eu vou te falar. Ele vai receber 50%, metade, ele vai receber metade do aviso prévio se indenizado, metade
do aviso prévio se indenizado, tá? Metade do aviso prévio se indenizado. Eu, se fosse você, eu grifaria a palavra indenizado. Porque na questão da OAB cai como para você? Já caiu assim, gente. Já caiu. Cai assim. O empregado receberá metade do aviso prévio. É falsa. Porque o aviso prévio, ele pode ser indenizado ou ele pode ser cumprido. Conceitos básicos, gente. Aviso prévio indenizado, quando você está em casa. Aviso prévio cumprido, quando você trabalha. Então, só vai receber se for indenizado. Foi claro? Artigo 487. Outra verba que o empregado vai receber a menor nesse acordo. Ele vai receber metade da multa do FGTS. Quanto que é a multa do FGTS, gente? Quanto? Era 50, tirou-se os 10%, só recebemos 40%, beleza? Essa é a multa do Fundo de Garantia. Todo empregado dispensado sem justa causa, a empresa vai depositar na conta do FGTS mais 40%, tendo como base o que já foi depositado nessa conta por aquela empresa. Tudo bem? Isso todo mundo sabe também. Agora, uma novidade que poucos sabem. Desses 40% que você receberia se fosse mandado embora, a empresa, no eventual acordo, só vai pagar 20%. Ou seja, a empresa economiza outros 20%. Então, recapitulando. Empregado que faz um acordo com a empresa para ser mandado embora. É a dispensa em comum acordo. Nesta hipótese, ou nesta situação apresentada, esse mesmo empregado vai receber metade do aviso prévio, se indenizado, e também metade da multa do FGTS, ok? Metade da multa do FGTS, que era de 40 e passou a ser de 20. Eu já respondo a tua pergunta, Vitória, deixa eu só terminar o raciocínio aqui, por favor. Ainda na dispensa em comum acordo, pessoal. Ainda na dispensa em comum acordo. O que é importante ressaltar? Nisso que eu estou falando aqui. O empregado, ele só vai sacar, gente, 80% do FGTS. 80%. Então, se você tiver lá 10 mil reais, você só vai conseguir sacar 8 mil. Tá bom? E a última observação, se você fizer um acordo com a empresa, não tem mais possibilidade de saque do seguro-desemprego. Então você somente e necessariamente vai receber as verbas e nessa hipótese não terá seguro-desemprego. Tá bom? Deixa eu responder as perguntas aqui. O Zildomar é Corinthians, com certeza seu time está melhor do que o meu, viu, Zildomar? Então tá jóia, tá bem. A Vitória me pergunta, professor, em 2020 teve uma nova reforma trabalhista ou foi deferida novas leis? Gente, como é que funciona aqui? Tá bom? Vamos entender muito bem isso. Em 2020, nós tivemos medidas provisórias, pessoal, que obviamente acarretaram no direito do trabalho. Essas MPs 934, por exemplo, ela permitia a suspensão do contrato de trabalho. Vocês passaram por isso, pessoal? A maioria dos trabalhadores passaram. Suspende-se o contrato, vai para casa, recebemos do governo parte do pagamento e não recebemos salário. Então, em 2020, nós tivemos o quê? Medidas provisórias, que basicamente suspenderam o contrato de trabalho. Essas MPs não foram convertidas em lei, porque ela durou durante o ano 2020, a época da pandemia. Ainda vivemos a pandemia, mas não estamos mais sob a égide dela. Perfeito? Então é importante, aqui, Vitória, dar uma olhada nessas MPs. É bom, principalmente a 934, que fala da suspensão do contrato, alguma coisa, na paz. Tá bom? Não. A reforma trabalhista, Vitória, ela foi no dia 11 de novembro de 2017. Foi nessa época que foi feita a lei 13.467, que trouxe todos esses aspectos que eu estou trabalhando com vocês hoje. Tá?
E o que me pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha, o Zildomar, mas isso só ocorrerá se estiver fora do prazo de 5 anos. Só valerá em 2021. Zildomar, quando você entra com uma ação, ela retroage 5 anos, perfeito? Todas essas regras que eu estou falando já se aplica praticamente para todos os contratos. Tudo isso que eu estou falando a partir de agora. Então, se você hoje quer fazer um acordo, em comum acordo, um acordo de rescisão com a empresa para rescindir o contrato, é totalmente cabível essa situação. Tá bom? É mais ou menos por aí que funciona. Tá? Gente, então só para fechar. Dispensa em comum acordo. Artigo 484-A. Empregado vai receber metade do aviso prévio indenizado, metade da multa do FGTS e vai receber as demais verbas trabalhistas normal. Ele só vai sacar 80% do FGTS e ele não tem direito ao seguro-desemprego. Esses pontos é que vocês devem lembrar. Gente, captaram a mensagem? Tudo bem? Perguntas? Por favor, você está tudo bem? E nesse ritmo, gente, vocês estão me acompanhando? Me dizem aí. Por favor. Vocês que mandam. Joia. Tem que animar vocês aqui, pô. Começo de semestre, tem que dar um gás aqui em vocês, pô. Que negócio é esse aí? Estão... Vocês aí estão com preguiça das férias ainda, aí curtindo o carnaval que não é carnaval? Mas tudo bem, né? Muito bom. Gente, obrigado. Qualquer observação, mandem, tá? Férias. Férias, artigos 129 e 134. São os dois artigos que você tem que ler. 129 e 134. Gente, as férias são duas coisas, são várias coisas que você tem que saber sobre férias, né, gente? Mas o que mais pega é o seu pagamento e a sua divisão. Diga, Patrícia. Diga, Patrícia. Você levantou a mão aqui. Tudo bem? Qualquer coisa pergunta, mulher. Vou baixar a tua mão, tá? Coisa você pode chamar aqui. Gente, as férias, artigo 129 e o 134. Só deixa eu fechar aqui a janela. Espera um pouquinho. Pera aí. Muito bem. Gente, as férias, elas podem ser divididas em até 3 parcelas, né? Em até 3 momentos, em até 3 situações. Essas 3 divisões que podem ser feitas às férias, vejam, um dos períodos tem que ter 14 dias. E os outros 2 períodos não podem ser inferiores a 5 dias. Então, repetindo, primeiro período, segundo, terceiro, tem que ter pelo menos 14 dias. E os outros 2 períodos não podem ser inferiores a 5. Então, se a pergunta cair assim para você, as férias poderão ser divididas em quantas vezes? Em até 3 vezes. Em até 3 vezes. E qual que é o mínimo e o máximo que cada período desse deverá ter? Um dos períodos tem que ter 14 dias, e os outros períodos não podem ser inferiores a 5 dias. Observação. O empregado não pode iniciar as suas férias, repito, não poderá iniciar as suas férias 2 dias antes. Tranquilo, Paty, eu peguei aqui, fica tranquilo, obrigado, parceiro. As férias não podem ter início 2 dias antes de feriados ou descanso semanal remunerado, tudo bem? Então não podem, repito, gente, cair em feriado, né, 2 dias antes de feriado ou descanso semanal. Posso falar mais um palavrão, gente? Porque vocês sabem que eu falo muito palavrão mesmo. Sabia que o descanso semanal remunerado, ele tem que ser preferencialmente aos domingos, não é isso? Preferencialmente aos domingos. Muito bem. E só que o DSR, o descanso semanal remunerado, ele é chamado como, gente? Ele é chamado descanso hebdomadário. Hebdomadário, sabia disso? Então, se cair alguma questão para você, o empregado terá direito ao descanso hebdomadário de 24 horas semanais. Gente, isso é o descanso semanal, é o repouso semanal remunerado, que é preferencialmente aos domingos,
que é precisamente o artigo número, tá aqui, ó, 67 e da CLT, e o artigo 7º, inciso 15 da Constituição. Aqui está o DSR, tá bom? Aqui está o DSR. Então, cuidado com isso, tá? Fique esperto. Bom, falamos sobre férias. Agora vamos falar, gente, sobre trabalho remoto. Gente, as pessoas estão confundindo demais. Nossa, velho, eu vejo isso nas audiências. Eu vejo isso nos debates. Meu, tá todo mundo fazendo uma confusão desgraçada. Rogério, é o 67 da CLT. 67 CLT e o 7º 15 da Constituição. Tá? 7º 15, que fala do DSR. Olha só. Gente, o pessoal tá viajando. Gente, eu não sou dono da verdade, pelo amor de Deus. Eu sou um ser humano e como ser humano eu cometo os meus erros, não é? Mas a gente procura estudar, né? Antes de falar alguma coisa, né? Estudar bem, viver aquilo e tal. Tamo junto, Rogério. Gente, trabalho remoto, grave uma coisa. Ele é gênero das espécies. Gênero das espécies teletrabalho e home office. O pessoal acha que teletrabalho e home office é a mesma coisa. Nada a ver, velho. Nada a ver. Teletrabalho, você tem que saber. Teletrabalho está no artigo 75 da CLT, 75A e seguintes da CLT. O teletrabalho, grava isso. Gente, ele não é exceção. O teletrabalho é a regra. O teletrabalho, repito, não é exceção. O teletrabalho é a regra. Já começa por aí a história. Já começo por aí. Segunda coisa, gente. O teletrabalho, ele tem que estar em contrato. Se ele não estiver em contrato, ele não pode ser considerado como teletrabalho. Ok? Ah, mas o contrato, professor, é por escrito. Aham. Tem que ter o papel? Não, né, gente? Pode ser um contrato digital, um e-mail, um WhatsApp, perfeito? Uma mensagem aqui interna da empresa, sem problema nenhum, gente. Agora que nós aprendemos a trabalhar muito de forma digital, não é? Quem não sabia teve que aprender na raça, certo? Gente, o teletrabalho, outra observação, vamos lá. Eu estou trabalhando na minha casa, como teletrabalho. Perfeito? Aqui há 1, 2, 3 anos. E eu fui chamado, mudou o meu contrato para que eu trabalhe na empresa. Ali, físico ali, presencial, as dependências da empresa. Gravem isso, gente. Da minha casa que eu estou trabalhando para trabalhar na empresa, tem que ter um lapso temporal para eu, empregado, me adaptar novamente, 15 dias. Então, o empregado que está trabalhando em casa e é chamado para trabalhar na empresa, tem que ter um lapso temporal de 15 dias. Fui claro? 15 dias. 15 dias úteis, professor? Não. Gente, esse negócio de dia útil é para processo do trabalho, que ainda teria oportunidade de dar essa aula para vocês. Gente, processo do trabalho lá, recurso, execução, procedimentos especiais, isso é dia útil, artigo 774. Direito do trabalho é dia corrido, gente, dia normal. Conta sábado, domingo, feriado, normal. Só para vocês terem uma ideia, eu posso mandar embora um funcionário domingo? É claro que pode. Eu posso contratar um funcionário domingo? Claro que pode. E agora com o Pix, a gente pode fazer o pagamento no mesmo dia, não importa mais se é o mesmo dia, se é dia útil ou não. Não é isso, gente? A gente faz o Pix, pode ser domingo, meia-noite. Entra na hora na conta do fulano. Vocês entendem, gente? As coisas estão mudando e nós temos que nos adaptar também a isso. Não é? Então o direito do trabalho, ele tem essa característica. Não se contam dias úteis. Exemplo, suas férias, meu filho. Suas férias de 30 dias. É dia útil ou dia corrido? Pronto. Matou a charada, né, gente? Se fosse dia útil, você teria quase 60 dias, né? De férias. Tá bom? Vamos seguir o jogo. Então, gente, o teletrabalho da sua casa
para mudança para a empresa, 15 dias. Vamos inverter a história? Você está trabalhando na empresa, bonitinho, chega lá 8 horas da manhã, todo perfumadinho, perfumadinha, e começa a trabalhar. Chega a seguinte comunicação para você: a partir de amanhã você já vai começar a trabalhar da sua casa. Isso tem validade, gente? Tem sim. Da empresa para a sua casa, teletrabalho, não há prazo mínimo. Pode ser até mesmo o mesmo dia. Cheguei 8 horas da manhã, sentei. Chega o patrão e fala assim: ô Gleibão, você vai para tua... Pega o notebook aí, tá certo? Pega as tuas coisas, aqui tá na gaveta, e vai trabalhar na sua casa. Hoje, depois do almoço, já tem reunião. Isso é possível? Sim, senhor. Sim, senhora. Claríssimo isso a todos, gente? Então, só para fechar o teletrabalho. Teletrabalho tem que estar no contrato, é a regra. Tem um prazo mínimo, gente, de 15 dias de casa para a empresa, mas não há esse prazo da empresa para minha casa. E a última observação sobre teletrabalho, gente: o empregado não tem direito à hora extra. Empregado contratado em regime de teletrabalho não tem direito à hora extra. Fui claro? Ah, mas eu trabalho 10 horas por dia. Meus pêsames, meus sentimentos. O artigo 62, inciso 3 da CLT é claro: não cabe hora extra para teletrabalho. Tudo bem? Vamos para o home office, que o povo fala que é a mesma coisa. 75A. E o artigo que fala, Rogério, da hora extra é o 62, inciso 3. Todos da CLT, tá? A gente fica se divertindo aqui com a CLT, sabe? Vai pra lá, vai pra cá. Parece uma peteca, né? Fica tirando uma onda aqui com a CLT. Gente, home office não tem nada a ver com o teletrabalho, gente. Nada a ver, cara. Gente, home office é quando o empregado ele está trabalhando na sua casa por necessidade. É uma exceção. Repito, gente. É uma necessidade. É uma exceção. Vamos lá, vou falar por mim, tudo bem? Eu aqui na faculdade, gente, eu não sou regime de teletrabalho, porque meu contrato não foi alterado. Eu estou trabalhando na minha casa, como agora, mas isso é um regime home office. Home office, o que significa? É como se eu estivesse trabalhando na empresa. E se eu fizer mais do que a minha jornada de trabalho diária, eu tenho que receber como hora extra. Normal. O home office, gente, não há nenhuma vantagem para o empregador. Ele vai pagar todos os meus direitos. Fui claro, gente? Porque o home office não está em lei. E não estando em lei, aplica-se a CLT. Ficou claro, gente? Então, se na tua questão da prova da OAB, meu filho, estiver lá, home office são todos os direitos do empregado. Se tiver teletrabalho, tem essas características que eu abordei com todos vocês. Vamos às perguntas. Pessoal, dando sequência aqui, nós vamos falar agora sobre contrato intermitente. Gente, contrato intermitente, artigo 452A. O contrato intermitente 452A, a grande sacada dele, gente, são duas dicas. São duas dicas. Tem que ser por escrito. Tem que ser por escrito. E ele é esporádico. Tipo, de vez em quando. Ele é esporádico. Tipo, de vez em quando. Exemplo. Fui contratado por uma empresa, anotaram em minha carteira, tudo certinho, e vou trabalhar lá 12 dias, 15 dias. Depois de 6, 7, 8 meses, eu sou chamado novamente para trabalhar mais 15 dias. Isso é o intermitente. É o de vez em quando. É o esporádico. Tem um monte de empresas espertinhas. Sabe o que estão fazendo as empresas espertinhas, gente?
Ela contrata todo mundo como intermitente. Aí chama todo dia, chama a Patrícia 15 dias, chama o Rogério mais 15, chama a Vitória mais 15, chama a Ágata mais 15, e vai fazendo aqui, gente, um rodízio. Só que todo mês você pinga naquela empresa, entendeu? Uma semana, 12 dias. A empresa está burlando a lei com má fé. Nesta hipótese, gente, é claro que não há mais o intermitente. Aí sim é um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Então, para efeito de prova, você tem que lembrar, o intermitente é o esporádico, é o de vez em quando. Eu chamo eventualmente você. Segundo, é por escrito esse contrato. Em outras palavras, tem que estar necessariamente anotado em carteira. E durante o período que você trabalhar, meu caro amigo, durante o período que você trabalhar, você receberá todas as verbas devidas. 13º proporcional, férias proporcionais ao período, FGTS ao período. Tudo bem? Então, intermitente, gente, é para regularizar, só para você entender. Lembra do trabalhador eventual? Tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. Trabalhador eventual, chamado de vez em quando nunca, é para regularizar a situação desse ser humano aqui. Tá bom? Para não esquecer. Gente, vamos para um outro ponto. Jornada, o Rogério me pergunta aqui, vamos lá. Fica tranquilo, Rogério, pode perguntar aqui no chat. No teletrabalho, não pode cobrar a hora extra, mesmo que ele trabalhe muito mais? Rogério, vou falar para a OAB, tá bom? A minha resposta agora é ordem, né? OAB.